Bom, viva! Muito boa tarde. Hoje é dia C, significa que é dia de conferência. É dia de conferência de ciência. E estas conferências acontecem na última quinta-feira de cada mês, às 7h30, sempre. E é uma série de conferências que vimos fazendo com o Centro Nacional para as Ciências da Vida, da Ética. Eu nunca hei de dizer este nome bem, o professor João Lobo Antunes. Estamos a fazer com o Conselho e tem sido uma colaboração muito desafiante, que toca temas na sociedade ligadas às ciências da vida e às questões da ética de uma maneira muito atual. E têm passado por aqui oradores, conferencistas, e os debates têm sido muito vivos e, de facto, tem sido uma grande colaboração. Escolhemos este tema de hoje, que é dentro da ética das ciências da vida, e porque está a decorrer o SciComm, que é este congresso de comunicadores de ciência. Eu estou a dizer isto porque há aqui muito público hoje, que agora são participantes, vão ser participantes e público desta conferência, mas que também vamos receber, de certeza, estarão aqui pessoas que vêm habitualmente ou de novo para esta conferência do dia C. E, portanto, aproveitando esta feliz oportunidade de termos aqui comunicadores de ciência e de estarem reunidos 2 dias, a começar hoje no congresso do SciComm, entendemos bem e combinámos com a organização, então, dedicar este dia para debates éticos de comunicação de ciência. E eu vou já chamar a Catarina Ramos, que é da Fundação Champalimau, que vai moderar este debate e que agora o palco é seu e vai apresentar os oradores e conduzir esta discussão. Portanto, Catarina, take the floor. Obrigada. Olá a todos. Sei que a sessão já vai longa para muitos e, portanto, vou direto à apresentação do nosso painel, que é composta pelo António Granado, que já falou em vários momentos de hoje, mas farei só uma breve introdução biográfica dele. É atualmente professor auxiliar na Universidade Nova de Lisboa, foi jornalista de ciência, ou é jornalista de ciência, há mais de 25 anos. Foi professor de jornalismo na Universidade de Coimbra, fez grande parte da sua carreira no Jornal Público e esteve ainda 4 anos como responsável na área multimédia da Direção de Informação da RTP. Obrigada, António. Eu vou apresentar os 3 convidados deste painel e depois cada um deles fará uma breve apresentação de 5, 10 minutos antes de começarmos o debate e de contar com a vossa participação. Portanto, passo a chamar o Dr. António Vaz Carneiro, médico especialista em Medicina Interna, Nefrologia e Farmacologia Clínica. É professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde dirige o Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência. É investigador clínico e diretor da Cochrane de Portugal. Obrigada. E, por fim, chamo o Dr. João Lobo Antunes, doutorado em Medicina pela Universidade de Lisboa, trabalhou no Departamento de Neurocirurgia do New York Neurological Institute, da Columbia Presbyterian Medical Center, regressou a Portugal como professor catedrático de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina de Lisboa, onde é professor emérito, foi presidente do Conselho Consultivo do Programa Gulbenkian Inovar em Saúde, comissário da Conferência Portugal no Balanço da Europa e do Mundo, fez parte da Casa Civil da Presidência da República, presidente da Comissão Nacional dos Centros de Referência do Ministério da Saúde, conselheiro de Estado por nomeação do Presidente da República e é ainda presidente da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, do qual esta sessão faz parte. Portanto, agora que temos os nossos convidados sentados, pedia ao António para fazer a sua breve introdução, os seus slides, e depois passávamos aos seguintes. Penso que já está carregado, não é? Já está a funcionar. Obrigada. Obrigado pelo convite. Como sabem, sou jornalista de ciência. O que eu vou falar aqui hoje são exemplos de como não se deve fazer comunicação de ciência.
Foi fácil, porque quando comecei a preparar esta apresentação, passei pela internet e rapidamente descobri alguns exemplos. São só 5 exemplos, mas eu acho que ilustram bem os problemas principais que se colocam quando se comunica ciência. Este primeiro exemplo é de um artigo relativamente recente. O artigo é sobre esta história. Uma doninha paralisa o instrumento científico mais caro do mundo, e a legenda desta fotografia diz: o exemplar de doninha semelhante ao que terá causado o curto-circuito no LHC. Não sei se há muitos biólogos na sala, isto não é uma doninha, é um arminho. E este problema do erro, só pelo erro, é provavelmente um dos problemas principais que os jornalistas enfrentam e que nós enfrentamos quando lemos notícias nos média. Há um trabalho muito interessante que eu vos convido a ler, se ainda não leram, que é o trabalho que a Susana Pereira, o trabalho de doutoramento da Susana Pereira, que se chama Os Erros de Matemática nos Jornais Portugueses, e que foi uma tese de doutoramento que foi apresentada no ano passado, e está aí suficientemente explicado os problemas principais que se levantam ao jornalismo no que diz respeito aos erros. Estes erros são muitas vezes, e são infelizmente, erros de ignorância. Às vezes nós atribuímos aos jornalistas uma característica que é: eles fizeram isto porque querem tramar fulano de tal, ou querem... É ignorância só. Não é? Há algo que vocês... Uma frase que se costuma utilizar e que até vem referenciada, se vocês quiserem procurar, a que se chama Navalha de Allen, e que diz: nunca tente-se explicar pela malícia aquilo que pode ser adequadamente explicado pela estupidez. Que é o caso. Esta segunda notícia tem um outro problema, que muitas vezes os jornalistas de ciência não têm cuidado, que é o problema da responsabilidade dos jornalistas perante as fontes. Nós vemos isto muitas vezes nas notícias sobre outras áreas. Quando alguém nos dá uma determinada informação, devemos nós colocar essa informação, e os jornalistas fazem isso muitas vezes, colocar essa informação só para tornar ridícula aquela pessoa. Devemos ridicularizar aquela pessoa que fez aquela declaração. Nos jornais, por exemplo, não sei se já repararam, que nos jornais o treinador Jorge Jesus nunca diz nada errado. Porquê? Porque os jornais corrigem as declarações. As declarações que nós sabemos que o Jorge Jesus faz são normalmente feitas em direto e são feitas na televisão, não são corrigidas. E isto é um caso em que eu acho... Nunca. Um dia, talvez leia aqui A Cura para o Cancro. Provavelmente nunca. Este é um trabalho da Vera Novaes e que desmonta, é um trabalho do Observador. Esta é uma notícia, não é uma notícia que é errada, é o contrário, é a desmontagem de uma notícia que foi sistematicamente repetida por órgãos de comunicação social em todo o mundo. Que há um jovem que olhou para o Google e descobriu uma nova cidade maia. E o que a Vera Novaes foi fazer, e é isto que devia ser o trabalho dos jornalistas de ciência, é desmontar esta história. Esta história não tem ponta para onde se lhe pegue e, portanto, é preciso desmontá-la. Quando os jornalistas não fazem isto, não estão a fazer o seu trabalho. E muitas vezes aparecem. Aliás, acabou de, se vocês tiverem a paciência de ler, aqui há menos de uma hora e meia, talvez, há uma revista sobre jornalismo nos Estados Unidos chamada Columbia Journalism Review, que acabou de publicar um artigo, deve estar em manchete neste momento, que é sobre como é que os sites que fazem notícias falsas enganam os órgãos de comunicação social. Quais são as técnicas que utilizam e como isso é fácil, é muito fácil enganar um órgão de comunicação social. Basta fazer as notícias de determinada forma, fazer aquilo que eles estão à espera, e dizer: epá, isto é espetacular, um miúdo que descobriu uma cidade maia,
Isto foi repetido, vocês viram esta notícia em muitos sítios. Claro que houve órgãos de comunicação social que não lhe tocaram, mas viram esta notícia em muitos sítios. Outro problema é esta notícia que teve uma repercussão enorme, e aqui assim já estamos a falar num outro nível de problema, e hoje à tarde tivemos uma ou outra apresentação que falou sobre isto. Este outro nível de problema é as notícias que, do ponto de vista científico, têm grandes problemas e que o jornalista tem alguma obrigação em verificar se esta informação tem alguma credibilidade. Este estudo tem variadíssimos problemas. Esta amostra que diz portugueses contaminados são 26 pessoas. Esta amostra são 26 pessoas. Foi feita todas as recolhas de, apesar de eu achar que são pessoas honestas, toda a recolha das análises foi feita por uma entidade que se chama Plataforma Antitransgénicos, portanto, que são contra a utilização deste glifosato, e também nunca foi publicada em nenhuma revista com peer review. Alguém resolveu fazer uma recolha de análises e achou que isto dava uma notícia. Isto teve uma repercussão enorme, como sabem, teve que ser o professor Quintanilha, não sei se já viram a intervenção dele na Assembleia da República, a falar sobre isto. É interessante ouvirem a intervenção dele, porque aí se percebe quão importante é ter uma voz de ciência no Parlamento para discutir estas questões e não ir em conversas. Claro que o glifosato tem que ser controlado, claro que temos que ver o que é que vai, mas é preciso haver evidência científica. E muitas vezes, muitas notícias que aparecem nos jornais não têm esta evidência científica por trás. Finalmente, o último caso. O último caso é este. É uma notícia de uma revista brasileira chamada Exame, não confundam com a portuguesa, e diz diabetes, é também bastante recente, 16 de maio, diabetes tem um novo tratamento revolucionário. A palavra revolucionário é logo um problema. Quando virem qualquer coisa revolucionário escrito, desconfiem, não é? Eu costumo contar sempre esta história. O meu editor no Público, que era o José Vítor Malheiros, e que deve estar aí a algures, proibia-nos de escrever cura, esperança e revolução. Portanto, não encontrarão notícias no Público com as palavras cura, esperança e revolução. E há um trabalho também na internet, se quiserem procurar, as 7 palavras que não devem ser utilizadas nas notícias sobre medicina, e essas palavras são cura, milagre, revolução, prometedor, esperança, dramático e vítima. Este estudo tem um problema ainda maior, este trabalho tem um problema ainda maior, que agora, com o qual nós temos que ter cada vez mais atenção, que é isto. Está lá no fundo e diz: este conteúdo é fornecido pela empresa Dino e não é da responsabilidade da Exame.com. Portanto, isto está confundido, muito bem confundido com uma notícia e não tem nada a ver com notícia. Estes são alguns dos problemas que se levantam aos jornalistas de ciência e que têm a ver com a ética da comunicação. Obrigado. Boa tarde a todos. Para dizer-vos o prazer que tenho em estar aqui, agradecer ao professor João Lobo Antunes o convite que me fez. E quando tiver para falar em 10 minutos sobre problemas de comunicação, escolhi a saúde. Como viram, o António deu vários exemplos, a esmagadora maioria dos quais era em saúde. Os problemas da comunicação científica em saúde são mais graves do que a comunicação científica em saúde, na medida em que existe evidência científica de excelente qualidade, que quando os cidadãos têm um maior grau de iliteracia, morrem mais, as doenças são mais maltratadas e os outcomes clínicos são mais graves. Portanto, se pudéssemos falar sobre a ética à volta disto, a comunicação em saúde seria talvez absolutamente central. Eu não vou falar sobre a ética, eu vou dar apenas 2 exemplos de comunicações difíceis. E eu não estou a dizer que comunicar factos de medicina e de saúde é fácil, não estou a dizer isto. Estou só a tentar demonstrar que, em 2016, me parece relativamente incompreensível
que grandes organizações como a Organização Mundial de Saúde ou grandes organizações como o Ministério da Saúde não tenham até hoje tido o cuidado de respeitar os cidadãos que, não tendo capacidades estatísticas para compreender probabilidades, são bombardeados com números. E a melhor maneira que temos de transformar uma notícia e dar-lhe uma veracidade que ela não tem é arranjar um número. O número dá na notícia um impacto que quando não existe, não tem. Eu vou apenas dar-vos 2 exemplos, e depois falamos sobre a parte ética que o professor Lobantus vai falar a seguir, 2 exemplos de como é que nós deveríamos apresentar às pessoas os riscos. Pois, como sabem, em saúde nós estamos sempre a falar de riscos. Será que o tratamento vai ter riscos? Será que este fator de risco vai provocar a doença? E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos médicos é basicamente tentar comunicar o risco. E no mundo da saúde, o risco tem sempre 3 níveis. Em primeiro lugar, há que o medir, calculá-lo, medi-lo. Em segundo lugar, há que o comunicar. E, finalmente, há que o gerir. Eu não vou falar nem no primeiro nem no segundo, embora dê exemplos. Vou falar no do meio, como é que se comunicam riscos. A mamografia, a utilização da mamografia como uma medida de medicina preventiva destina-se a diminuir a mortalidade por cancro da mama. O cancro da mama é muito prevalente e, apesar de todos os sucessos espetaculares do tratamento deste cancro, continuam a morrer mulheres. E a questão que se põe, a ideia que se tem é que há medidas preventivas para evitar isto. E então a notícia seria: o rastreio com a mamografia diminui a mortalidade por cancro da mama. Sim. Então, vamos dar uns exemplos. Em carcinomas da mama em mulheres assintomáticas de 40 ou 50 anos, ou seja, relativamente baixo risco, a probabilidade de uma destas mulheres ter cancro da mama é 0,8%. Ou seja, isto é prevalência. 8 em 1000 têm um cancro da mama. Se a mulher tiver um cancro da mama, tem uma probabilidade da mamografia ser positiva 90% das vezes. Isto é a sensibilidade da mamografia, o que quer dizer que há 10% dos casos são falsos negativos. As pessoas têm doença, mas a mamografia não acusa nada. Por outro lado, e este é que é o problema principal, por mais estranho que possa parecer, é que se a mulher não tiver cancro da mama, tem ainda assim uma probabilidade da mamografia ser positiva 7% das vezes. Isto é os chamados taxa de falsos positivos. São resultados anormais que não significam doença. Esta situação não diagnostica, esta sobrediagnostica. E é precisamente por causa disto que estes problemas da detecção e das medidas preventivas são tão complexos e até controversos. Imagine que a mulher tem uma mamografia positiva, a pergunta dos 10.000 euros e da Madeira é: tem ou não tem cancro da mama? Isso é uma doente minha, se virar para mim e me disser assim: explique-me o que é que eu posso esperar sobre este exame. Diga-me o que é que eu devo esperar, qual é o benefício que eu vou ter. Isto é uma pergunta absolutamente central e que, na esmagadora maioria das vezes, nós não sabemos responder. Mas deixem-me dar uma ideia de como é que isto seria respondido. Estão aqui vários números. Espero que a minha doente vai entender estes números. Claro que não. Uma boa parte dos médicos também nos entende. Não. Aquilo que eu tenho que fazer é fazer uns cálculos acerca do teorema de Bayes, que relaciona a probabilidade pré-teste com a probabilidade pós-teste. Eu vou com este esquema para a consulta? Claro que não. Então o que é que eu proponho? Representar estes dados da maneira frequentista que toda a gente entenda. Mesmo assim não é fácil, mas reparem como a gente pode solucionar o problema. Lembram-se dos números? De cada 1000 mulheres, 8 vão ter cancro, o que quer dizer que 992 não vão ter cancro. Das 8 com cancro, 7 têm mamografias positivas, lembra-se, 90% de verdadeiros positivos. E uma tem um falso positivo, uma mamografia negativa. Das 992 mulheres sem cancro, ainda assim, 70 vão ter mamografias positivas, todas falsas positivas por definição. O que quer dizer que 922 vão ter mamografias negativas. Então agora aqui já é muito mais fácil explicar qual é a probabilidade da pessoa ter cancro se, nestas condições, tiver uma mamografia positiva. Isto é, o radiologista ler, está aqui uma lesão. A probabilidade de uma mulher ter cancro se tiver uma mamografia positiva, aquilo que se significa pelo valor preditivo positivo, é dividir os verdadeiros positivos por todos os testes positivos, todos os resultados positivos. Ou seja, 7 dividido por 77, 9%. Pronto. Quando eu digo isto, a minha doente fica a olhar para mim. 9%? Sim, 9%. Os cálculos estão certos. Não há nada que fugir. Se eles são aos cálculos, tenho que lhe dar uma volta. Como é que eu lhe dou a volta agora? Posso mostrar-lhe um esquema destes. São todas 1000 mulheres que estão a ser rastreadas. Há 70 falsos positivos. Há 7 verdadeiros positivos e há um falso negativo. Posso-lhe mostrar isto. E ela entende, de repente, qual é a probabilidade de ter o cancro no meio de tudo isto. Mas melhor ainda é traduzir isto em conceitos que ela compreende imediatamente.
Em mulheres assintomáticas entre os 40 aos 50 anos, de cada 11 mamografias lidas como anormais, 10 são falsos positivos. E é isto que levanta o problema da medicina preventiva. Ela, de repente, percebe qual é o risco que corre a fazer isto. É assim que se apresentam riscos. Ela depois vai decidir e decidirá como entender. Se quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Mas tem que ter esta informação. Ela tem que estar preparada para saber quais são os perigos de fazer uma coisa destas. Porque tem perigos. Porque nenhum teste é capaz de discriminar sistematicamente entre quem tem doença e quem não tem doença. O meu segundo exemplo tem a ver com a carne processada. Vejo alguns sorrisos na audiência. Aqui há uns meses atrás, essa admirável instituição chamada Organização Mundial de Saúde, vejo alguns risos fáceis, chamado riso fácil. Eu sou um crítico. Enfim, adiante. Veio cá para fora com a notícia que a ingestão de carne vermelha ou processada aumentava a probabilidade de cancro do cólon em 17%. Uau! Não sei se sabem que se a gente juntasse tudo aquilo que provoca cancro, não há nada que não provoque cancro. Eu estar em cima dos meus pés, neste momento, provoca-me cancro por causa destas coisas. Também não sei se os telemóveis me podem provocar cancro ou não. Estão a ver? Bom, qual é a história? A notícia é muito simples. Em outubro de 2015, 22 cientistas da Organização Mundial de Saúde avaliaram a carcinogenicidade do consumo de carne vermelha ou carne processada. Foram avaliados 800 estudos epidemiológicos, tendo selecionado 14 para a análise final. São aqueles que, em princípio, são os mais rigorosos, aqueles que são metodologicamente os melhores. Encontrou-se uma relação dose-resposta positiva, com um risco aumentado de 17% com a ingestão de 100 gramas de carne vermelha e 18% de 50 gramas de carne processada. Presunto, bacon, chouriços, o que for. A gente olha para isso e este resultado sai numa comunicação do IARC, que é o International Agency for Research on Cancer, na altura ainda não havia o relatório, se usou só isto, e foi imediatamente pegado por Lancet, que é uma grande revista médica, que imediatamente pegou a notícia. Okay? Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Nada disto tem qualquer espécie de raciocínio crítico sobre a doença. Limitamos-nos a dizer o que a Organização Mundial de Saúde diz. Quando eu pus estes números aos meus alunos, o que é que eu lhes disse? Se deixar comer carne, o risco de cancro do cólon diminui em média 18%. E quando eu lhes perguntei por que eles entendiam isso, eles disseram, bom, é muito simples. De cada 100 pessoas que comem carne, 18 vão ter cancro. Se todos deixarem de comer carne, ninguém tem cancro. Ah, estão-se a rir. Os meus alunos têm todos 19, atenção. Mas é isto que eles captam. É isto que eles captam. Esta definição está correta? Já chegaram que não. Mas quão errada é que ela está? Isso é que é interessante. Quão errado é que isto está? Bom, o que é que a gente tem que, para compreender este risco, como é que a gente tem que o comunicar? E, para já, temos que perceber que há uma redução de 18% do risco relativo, não é absoluto. Portanto, é 18% de quê? Da probabilidade de uma pessoa ter cancro do cólon na vida inteira. Que é como quem diz, desculpem o palavrão, taxa de incidência cumulativa de cancro da cólon em toda a vida. Isto está publicado? Claro que está publicado. Querem ver? Desculpem. De cada 100 mil... Isto são números em inglês e americanos, são muito superiores aos portugueses. De cada 100 mil pessoas que vivem hoje 75 anos, ou que já nasceram há 20 anos, não interessa, que vão viver 75 anos em média, 58 homens e 38 mulheres desenvolverão cancro do cólon em toda a sua vida, em todo o seu período de vida. Destes, 25% vão morrer. Por outras palavras, 96 de cada 100 mil pessoas terão um cancro do cólon na vida. Mais ou menos 1 em cada 1000. Portanto, 1 em cada 1000 portugueses que nascerem este ano vai ter um cancro do cólon. Se os 96 deixarem de comer carne, o risco baixa a 18%, ou seja, 18% de 96 deixarão de ter cancro. Então agora já é fácil a gente calcular o risco. Se todos os 100 mil deixaram de comer, 17 beneficiarão, 99.983 não. Agora podem decidir se querem comer o carne ou não. É assim que se apresentam riscos. Os meus alunos estão off 10 mil vezes. Basta fazer as contas, 10 mil vezes. Muito obrigado pela vossa atenção. Então agora ao Dr. João Lomba Antunes para fazer a sua apresentação e para ligarem os slides. Eu queria dizer em primeiro lugar que estes resultados não dizem respeito ao McDonald's.
o McDonald's pode comer ilimitadamente. O que eu vos trago hoje aqui é uma pequena nota sobre um assunto que me interessa há muito tempo, que diz respeito à fraude científica. A fraude científica só existe quando é comunicada. E por isso, o primeiro conceito que eu gostava de reter aqui, sublinhar, é que a ciência não existe até ser publicada. E por isso, muitas vezes nós estranhamos que muitos dos currículos que nos aparecem em cursos académicos, em cursos hospitalares, nós vemos uma lista infindável de comunicações livres, participação em mesas redondas e depois 3 ou 4 ou 5 artigos. E as pessoas acham que valem a mesma coisa ou quase tanto. Não é verdade. O segundo ponto é que eu queria chamar a atenção, só um minuto, eu tenho aqui isto. É o seguinte. Henry Oldenburg, fundador da Royal Society, em Londres, e que não era inglês, mas era alemão. A Royal Society, que teve como seu presidente mais emblemático Sir Isaac Newton, não foi o primeiro a publicar um jornal científico, foi o segundo. Antes deste houve um jornal des Savants, o Jornal dos Sábios, publicado em Paris durante um período muito curto. E a Royal Society resolveu publicar aquilo que ainda hoje é chamado as Philosophical Transactions of the Royal Society, publicando em áreas muito variadas da ciência, das humanidades, etc., filosofia, etc. Agora, porquê é que isto foi iniciado em 1665? Para dar conta do que as pessoas estão a fazer, dos estudos e os labores das pessoas engenhosas em muitas partes do mundo. Portanto, o meio de comunicação universal. E a Universidade da Ciência é um dos traços fundamentais. Mas havia outro objetivo, e o objetivo claramente explícito era de tal modo que a pessoa possa descobrir plágios e, ao mesmo tempo, afirmar a prioridade das invenções, que é ainda hoje um objeto dos cientistas. Publicar depressa, publicar imediatamente, mal a descoberta é feita, ou supostamente feita e completa e provada, para que o outro não passe à frente. Portanto, hoje, mais do que nunca, a ciência é uma corrida de ratos, para ver quem chega primeiro. As pessoas olham para as outras e vê que ele está a avançar. Porquê? Pelo prestígio, pela fama, pelo financiamento, etc. Esta era uma preocupação logo no início da primeira publicação regular de ciência que existiu no mundo. E claro que as publicações são unidades fundamentais nestas várias áreas e servem para a promoção académica em relação à quantidade, em relação à independência e em relação à relevância. E, portanto, uma das preocupações hoje em dia de muitos conselhos científicos é dizer quantos publicou e em que revistas. Há agora, eu diria que há uma espécie de novo riquismo em relação ao índice de citação das revistas em que são publicadas, tomando em atenção como Sidney Brenner, grande cientista, grande pensador, muito ligado a várias instituições portuguesas de ciência, Prémio Nobel, dizia que o Citation Index tells you more about sociology of science and science itself. E hoje em dia a tendência é, de uma vez para sempre, acabarem com o índice de citação como uma maneira irregular, se quisermos, de avaliar a qualidade científica daquilo que se produz. E o próprio Sidney Brenner diz: o melhor é publicarem no jornal de menos importância do que publicarem no jornal como a Science ou a Nature. De facto, nas políticas de publicação, o sítio onde se publica é mais importante do que a mensagem. E nesse sentido, uma carta na Nature ou um report na Science vale mais que um artigo completo no jornal especializado. Por outro lado, também, multiplica-se a publicação, é aquilo que se chama, em relação a uma investigação, publicação em salame, a unidade mínima publicável. Há uma investigação que está a decorrer e depois pensa assim, quantos papers é que isto vai dar?
E consegue-se dividir isso o mais que se pode das chamadas Minimal Published Unit. E depois também aumenta a probabilidade de aceitação se introduzimos a palavra a new paradigm, que é it's a catchword. E, de facto, também, por outro lado, há uma grande ânsia compreensiva de ligar a nossa investigação à doença humana. Há uma publicação muito importante, o Fernando Gil, filósofo da ciência, grande epistemologista, que reuniu, que se chama A Ciência Tal Qual Se Faz, o telos intrínseco da ciência é a vontade da verdade. Se olharem para estas duas imagens, e se olharem cá para cima, vem, onde é que está a luz aqui, que eu não estou a perceber, vem aqui, retracted. Retracted. O que é que isto significa? Significa que isto não vale nada. Isto é lixo. Publicado aonde? Publicado um artigo na Nature, uma carta na Nature. A mesma autora, esta investigadora japonesa, e este investigador japonês, que era uma espécie de supervisor, que era um homem aparentemente genial, e eu digo que era um homem aparentemente genial, reparem no tempo verbal, porque se suicidou em consequência do escândalo que isto representou. Então, vejam a consequência dramática da publicação de resultados falsos fabricados por esta investigadora, aparentemente tratada como uma princesa japonesa por seus colegas nos Estados Unidos, porque era muito bonita, muito elegante, diferente das outras, e conseguiu vender este trabalho em que havia fabricação de dados, e de facto era uma descoberta muito importante, porque era uma maneira muito simples de transformar células somáticas, células do corpo, banais, portanto não células germinais, em células pluripotenciais. Só que, infelizmente, isto era tudo falso, isto era tudo fabricado. Depois é curioso chamar a atenção para isto. Em primeiro lugar, as fraudes em publicação não são em jornais insignificantes, não, são das grandes revistas. Isto faz lembrar aquilo que nos Estados Unidos se chama a lei de Sutton. Sutton era um ladrão, assaltava bancos. E um dia perguntaram porque é que ele assaltava bancos. E ele respondeu, because that's where the money is. E, evidentemente, fabricar, falsificar, plagiar, dá trabalho, apesar de tudo. Plagiar, enfim, talvez não dê muito. Mas o resto está muito importante. Publicam na Science, na Nature. Aqueles 2 artigos que viram eram artigos da Nature. Em segundo lugar, é mais nas ciências biológicas, porque grande parte, a maior parte da fraude científica é hoje em dia feita pela imagem, nas imagens. As imagens são trabalhadas. Nós tivemos um caso grave no Estado de Lisboa, que agora não vou contar, mas se vier à colação eu posso contar, e de facto o problema estava nas imagens que estavam repetidas em 2 artigos, e estavam repetidos no mesmo artigo de forma diferente. Portanto, e finalmente a investigação clínica. Portanto, é na área da biomedicina, se quisermos, em que isto sucede com mais frequência. Há um comitê de ética na publicação, chamado COPE, no Reino Unido, que estabeleceu uma taxonomia do mau comportamento. Começa com a falsificação de dados, a fabricação de dados, ou seja, dados que não existem, experiências que nunca foram realizadas, plágio, a não obtenção de aprovação ética. Eu estava a comentar para o António Garnado daquele trabalho do glisofato, ou glisofosfato, como é que se chama aquilo? É extraordinário, porque foi apresentado na RTP1, dizendo investigação da RTP. Investigação da RTP. E tinha um simulacro de ciência, porque apresentava números. Homem português, homem estrangeiro. O homem português tinha 20, não sei o quê, o estrangeiro tinha só 1. O homem português, se calhar, até lavava as mãos com o glifosato, porque achava que estavam-lhe a crescer ortigas e ervas más. Mas, de facto, eu
gostaria de ter perguntado à RTP se tinha o consentimento informado. Se tinha efetivamente obtido desses portugueses que foram testados o consentimento informado, porque nada disso se pode fazer sem consentimento informado, nada disso é legítimo. Depois, não admitir que alguns dados faltam. A verdade é que mesmo na ciência, nas grandes descobertas científicas, houve assim cientistas que deram assim um encostozinho nas observações que fizeram, alteraram um bocadinho. Por exemplo, a carga do eletrão determinada por Millikan excluiu os números que estavam fora. Ou seja, há os dados que ele não quis, que não entravam bem no seu... Embora o valor fosse correto, o resultado final, a verdade é que não incluíram outros... Depois, isto que a medicina que é muito grave, há exemplos dramáticos, por exemplo, e não é aquilo, que é... Vocês desculpem, mas eu nunca tive jeito para isto. Agora tenho aqui tudo à vista, pronto. Que é, por exemplo, não incluir os efeitos secundários nos ensaios clínicos. Há o exemplo do Vioxx, que foi um exemplo histórico, que era uma medicação para o reumatismo, em que não foram declarados efeitos secundários cardiovasculares. A firma e os investigadores em conluio não os incluíram. O Gift Honorary Authorship, que está aqui indicado, isto é uma história extraordinária. Quer dizer, eu quando fiz a minha tese de licenciatura, que era uma tese a sério, era um trabalho a sério, depois de ter apresentado e discutido, o professor, que não tinha contribuído em nada para este trabalho, disse: dê-me cá os seus dados, porque eu quero publicá-los com o meu nome. Isto é o Gift and Honorary Authorship, que às vezes é feito de bom grado, outras vezes é um exercício do poder dos chefes, que ainda hoje se vê. Quer dizer, se virem as publicações, quase invariavelmente o diretor de serviço, estou a falar em medicina, biomedicina, tem lá o seu nome presente. Depois, a não atribuição de outros autores, os conflitos de interesse, etc. Obviamente, tem o exemplo que foi dado em relação ao glisofato, foi, de facto, havia um conflito de interesse claro que não foi revelado. E depois o plágio. Hoje em dia, o plágio é um crime em que o criminoso é apanhado facilmente. Vejam este trabalho, que já é de 79. Vem de um deles, o outro era de 91. Em doentes com estados pré-cancerosos e cancro da laringe, antes da radioterapia, em doentes com estados pré-cancerosos e cancro do cérvix uterino, antes da radioterapia, exibiram, etc. É o mesmo artigo, plagiado. Só onde estava cancro da laringe, passou a estar cancro do colo uterino. Hoje, há mecanismos automáticos de detecção do plágio. Portanto, não vale a pena plagiar. A não ser quando se faz poesia, porque o grande Oden dizia que os poetas jovens imitam e os poetas velhos roubam. E, portanto, isso é perfeitamente legítimo. Depois o conflito de interesse. Vejam, por exemplo, isto é um estudo sobre stents coronários, e eu marquei ali vários autores, e vejam o envolvimento dos vários autores com a firma, a companhia, a empresa que produz estes produtos. Consultores, palestrantes, financiamento, acionistas. Portanto, a ideia é que esta é uma verdade contaminada por interesses secundários, ou seja, neste caso, é evidente, é o lucro financeiro para os investigadores que trabalham nisto, vai introduzir um elemento de desconfiança na fiabilidade dos dados que são publicados. E esta é hoje uma das maiores dificuldades, é a revelação dos conflitos de interesse a todos os níveis. E depois há outras formas de resistência, a resistência dos resultados negativos. Quer dizer, um artigo que reporta resultados negativos tem menos probabilidade de ser aceito que um artigo que reporta resultados positivos. Há quem tenha sugerido que os resultados negativos de uma experiência devem ser igualmente publicados para impedir que outros
entrem por essa avenida, façam as mesmas experiências, quando o resultado será antecipadamente nulo. Limitar o excesso dos participantes é hoje um grande problema no consentimento informado em grandes estudos, e o consentimento informado é outra matéria, que não veio agora ao caso, e os escritores fantasmas, aqueles que escrevam, não são os cientistas que escrevem um artigo, mas são os consultores que são encomendados, são especialistas nisto. E, portanto, hoje em dia há uma enorme cautela e vigilância em relação ao problema da fraude científica, e, como disse, a fraude científica exprime-se na publicação dos resultados, e isso tem, por vezes, consequências devastadoras para os cientistas e para a instituição. E o resultado da pressão, o Peter Medwer, cientista, eu vou já concluir, cientista e ensaísta fabuloso, prémio Nobel na área da imunologia, perguntava porquê é que as pessoas se envolvem nesta fraude e persistem na fraude. Ele diz, às vezes, because they fall in love with an idea. E querem a todo custo provar que têm razão. E o Sidney Brenner contrasta e diz, porque a pressão dentro dos laboratórios, hoje o cientista isolado que trabalha sozinho é uma raridade, mas é uma raridade estupenda, porque ainda há que consiga resultados fabulosos, inovadores dessa maneira. Há uma competição, mesmo dentro de um próprio instituto, que obriga as pessoas a publicar a todo custo e muitas vezes fabricando resultados e falsificando. E, portanto, há uma grande vigilância e cada vez mais. Muito obrigado. Obrigada. Penso que a melhor maneira de agora, se calhar, continuar seria recolher algumas perguntas do público e depois continuar a discussão. Nós temos mais ou menos meia hora, até porque depois há um jantar aqui do SciComm e, portanto, vamos tentar otimizar o tempo que nos resta para esta sessão. Não sei se há alguém que queira já colocar uma pergunta. Não? Então, se calhar, vou começar eu por colocar uma pergunta. Tem? Não. Desculpa, eu não vi. Força. Boa tarde, meu nome é Vera Novaes, sou jornalista no Observador. Vou aproveitar que fui citada ali num artigo e posso aproveitar para contar um pouco como a história aconteceu. A verdade é que nós fizemos como todos os órgãos de comunicação e escrevemos a notícia normal. Era aquilo que estava em todo lado e muitas vezes esse é o nosso regulador. Eu não concordo com ele, não fui eu que escrevi a notícia original, se calhar tinha-me questionado mais sobre ela, mas não sou a única a escrever ciência no Observador, assim como muitas vezes não escrevo só ciência, mas muitos dos órgãos de comunicação estavam a publicitar aquilo tal como era e tinha um selo, entre aspas, da Agência Espacial Canadiana, o que lhe dava também um certo cunho de veracidade àquela história, e só passados uns dias é que os investigadores em cultura maia se começaram a manifestar contra aquela situação, e foi por ajuda de uma pessoa que é interessada pela área, nem sequer é especialista, mas que é um amador que é interessado pela área, que me veio alertar e eu comecei a contactar pessoas e a pensar se aquilo seria mesmo assim ou não. E aqui a importância dos cientistas também estarem atentos ao que se passa, porque os jornalistas não conseguem fazer a triagem de todas as situações e quando elas começam a ser muito divulgadas parece que são verdade, e o papel dos cientistas de virem e denunciarem. E o que eles me diziam era, isto era uma coisa tão irrelevante que nem pensámos que fosse sair do Canadá, e aquilo tomou uma proporção gigantesca. E eles não queriam falar porque achavam que aquilo não era importante. Havia um que dizia que só decidiu falar, viu em todo lado e não decidiu falar, mas quando viu na BBC não aguentou mais e teve de pôr um post no Facebook. Isto levou-me a escrever uma história de correção e explicar que aquilo não era bem assim. A verdade é que, enquanto o primeiro artigo que escrevemos teve mais de 8.000 partilhas, o outro de correção não chegou às 200 partilhas. E como é que se compensa isto? Às vezes o erro não é logo detectado, mas se for devemos corrigi-lo, defendo isto. Mas como é que se compensa? Porque nunca vai ter o alcance, uma história que é um desmentido, nunca tem o alcance
da primeira história. Como é que se compensa esta situação? E a pergunta é para? É um comentário. Pode ser para o António Granado. Claro, claro. Não está ligado? Não lhe colocaram. Então espera lá. Olha lá. Está ligado este? Há uns anos atrás eu li um artigo que se chamava O Pânico da Semana. O que é que aparecia? Todas as semanas havia uma razão da gente se ter medo. Era o frango, na altura era o telemóvel para os tumores cerebrais. E particularmente o facto do telemóvel ter gostado do ouvido, os tumores do medo do ouvido. E depois, não havia evidência nenhuma, não há prova nenhuma que causa o cancro, mas se calculou uma das companhias que fabricava telemóveis, eu acho que era a Motorola, veio cá para fora, tinha interesse porquê? Diz que o meu telemóvel emite menos radiação que qualquer dos outros telemóveis fabricados pelas outras empresas. Portanto, aqui a ligação ao lucro deste contexto é evidente. Se foram eles que viram estes estudos acerca do risco do telemóvel provocar cancro, e nós temos um que nos provoca, nunca foi esclarecido. Mas era isto, quer dizer, nós vivemos atravessados. O que é muito engraçado, há um contraste na sociedade, é assim. Nós não nos importamos de assumir individualmente e voluntariamente o risco. Por isso, há os desportos de alto risco, coisas mais estúpidas que sejam tirar de uma alta montanha com paraquedas ou paraquedas, vem cá abaixo para a prisão se morre. Mas é assumido por mim. Agora, se o risco é imposto pela sociedade em circunstâncias variadas, nós não aceitamos. E cada vez mais este contraste é evidente. Cada vez mais as pessoas individualmente se submetem aos riscos mais variados e provavelmente eu acho que é sempre agradável saltar lá de cima e dar um lugar até lá embaixo das vaquinhas, mas é evidente que eu vou levar a quedas para não ventilar as coisas do tempo. Isto é uma realidade. Nós somos particularmente sensíveis aos riscos que nos são impostos. Obrigada. Não sei se o António quer... Uma das questões que se coloca sempre quando se trata de escrever notícias da minha própria experiência é muitas vezes nós falhamos como jornalistas porque não perguntamos. Eu acho que esse é o problema. E muitas vezes é a pressão do tempo. A BBC está a dar, se a BBC está a dar, isto é verdade de certeza absoluta. E, portanto, acho que muitas vezes caímos neste problema. E às vezes também aconteceu-me várias vezes no público, posso contar um caso que tem a ver com medicina, um caso em que o próprio artigo científico tinha problemas. Houve um dia que o Lancet publicou uma história dizendo que, um artigo científico dizendo que 10% das amniocenteses feitas na Escócia resultaram em aborto. Era um estudo feito na Escócia. 10% das amniocenteses. E aquilo estava no Lancet. E, portanto, o que eu fiz foi publicar. Li o artigo, vi o que é que os próprios autores diziam, havia um artigo de comentário e, portanto, escrevi sem consultar mais ninguém. E, passado para aí 2 dias, telefonou-me uma pessoa com quem eu nunca mais falei, a professora Purificação Tavares, e que me disse: António Granado, eu leio muito a secção de Ciência do Público e eu vou ter que escrever uma carta ao diretor porque você nem sabe o que é que o seu artigo resultou. Eu, nos últimos 2 dias, cancelei 45 amniocenteses. Cancelaram, telefonaram para aqui doentes. E eu achei que o erro estava no seu artigo. O erro é do próprio Lancet, que jamais devia ter publicado o artigo, porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, os números são 0,5%. Ou seja, mais do que 0,5% está fora completamente dos próprios padrões da Organização Mundial de Saúde. Mas a verdade é que o Lancet publicou o trabalho. Provavelmente porque achou os números bastante grandes, etc., e publicou. E
O meu erro aí foi não ter perguntado. Se eu tenho feito a coisa com mais calma e tenho falado com um ou outro especialista português, eles tinham-me dito 10%. Mas isso é possível. Ou seja, isto que eu só soube a posteriori, soube antes. Portanto, eu acho que o nosso trabalho é sempre feito com as fontes, não é? Os jornalistas são tanto melhor quanto as fontes que consultam. Os jornalistas têm a obrigação de falar com as fontes. E muitas vezes há erros. Eu lembro-me de uma outra história, essa tem a ver com biologia, e que era a capa da Nature. E o artigo foi retirado. E nós escrevemos no Público. Fizemos uma enorme história sobre isso e depois fizemos uma enorme história também a dizer que o artigo tinha sido retirado. Foi uma história a que a Nature deu um grande destaque. E a história era muito simples. Havia uma percentagem enorme de larvas de borboleta monarca que, alimentadas com pólen de milho transgénico, morriam. Era uma percentagem enorme, tipo 45%. E, portanto, o estudo parecia... Aliás, a Nature deu-lhe capa. E, portanto, só que o estudo tinha imensíssimos problemas. Portanto, eu acho que... E também é verdade, isso que acontece com o jornalismo é um problema. É que nunca a retratação atinge o mesmo público. Claro que depois nós publicámos a carta da professora Purificação Tavares, até lhe agradecemos que ela tivesse escrito, fizemos uma outra notícia, mas as pessoas que tinham sido atingidas já tinham sido atingidas. E isso é um problema. Aliás, esse número até é inacreditável. Não é? 200 partilhas é praticamente nada comparado com as outras 5.000, ou o que é que tu disseste há pouco. Não é? Obrigada, António. Temos ali uma outra pergunta em cima. Boa tarde, noite. Meu nome é Raul Pinto e, a propósito desta conversa, lembro-me de um programa de um senhor chamado John Oliver, que faz todos os domingos o Last Show Tonight. Eu por acaso, devo dizer que tinha aqui o clipe, precisamente, mas depois, como estávamos com tão pouco tempo, achei que se calhar não valia a pena, mas, então, mas é interessante. Falando sobre o clipe, ele fez um dedicado à ciência. Estudos científicos. Aos estudos científicos. Ciência e estudos científicos, porque depois é a percepção do público de ciência aquela que aparece nos jornais ou na informação, e é o problema de os números não serem fiáveis. E havia uma das pessoas que dizia, bom, nós nas nossas ações nós só temos que escolher o estudo que diz aquilo que nós queremos e então seguimos essa via. Eu disse, isto está errado, porque isso descredibiliza a ciência de uma forma em que as pessoas não vão acreditar na ciência porque os números que lhes apresentam não são fiáveis. Ainda esta semana estava a fazer um teste e apareceu um valor que era 800 mil pessoas em Portugal sofrem de insuficiência renal. E aproveito no painel existirem doutores para perguntar: 8% da população portuguesa sofre de insuficiência renal? Esse número tem alguma credibilidade? E depois uma segunda pergunta, que é como é que se pode combater isto para que o público não tenha a noção de que ciência é uma coisa em que ou não se percebe e há vamos por aqui porque alguém diz isto, e melhorar essa comunicação. Obrigado. A importância dos números e a capacidade das pessoas poderem ser capazes de ser críticas e interpretá-los, é isso? Sim, claro que fomentar o espírito crítico faz parte da escola. Sendo professor, é isso que eu acredito. Se calhar é uma pergunta para o Dr. António Vasco Carneiro, ou não sei. Eu peço desculpa, não ouvi o conteúdo e se calhar vou tirar ao lado. Mas esse pensamento não é um pensamento científico. O pensamento científico é exatamente o oposto. O pensamento científico é o pensamento crítico. Aquele que procura a prova. E o próprio Niels Bohr, o grande Niels Bohr, dizia: uma verdade absoluta é aquela a qual se opõe outra verdade absoluta. E o conceito de paradigma nasce exatamente disso. A verdade em ciência é muitas vezes frágil, temporária e é substituída por outra. Aquele que usa ou que se refugia nos seus preconceitos e ideias que já tem e quer que a ciência se conforme ao esquema que faz da realidade exterior, do mundo e da verdade, não tem espírito científico e, portanto, isso não é ciência. A ciência é exatamente o oposto. A ciência é aberta, é comunal, é partilhada, é corrigida, está constantemente a ser feita. E, se calhar, por isso é que este pavilhão se chama ciência viva e não ciência morta, adaptável
para o gosto de cada um. Não, eu penso que essa referência, daquilo que eu percebi, a referência era... A referência é uma citação... Eu não enfiei a ao carapuça vídeo do porque John não... Oliver, não sim, era? sim, é uma citação de alguém Portanto, que está a é apresentar um vídeo, programa... uma caricatura que foi feita à ciência, não a opinião... Não, esta opinião foi dada num programa de matinal, que é visto por muitas pessoas, não é a minha opinião, felizmente. Depois foi criticado. Sim. Mas em relação aos números, se calhar podemos ouvir o Dr. António Vaz. Está ligado? Penso que sim. Não é o favorito, mas ele já foi citado, que é o dos frangos com dioxina. A dioxina é um material cancerígeno, sim senhor, e aqui há uns anos atrás, estão lembrados com certeza que apareceu a história dos frangos e vai daí, houve uma mortandade nos frangos todos europeus porque as pessoas já não comer frango. Na altura falei com um colega meu que era veterinário e perguntei-lhe, dá-me o pior cenário possível, ou este cenário, quantos em miligramas é que pode ter cada um destes frangos com dioxina? Ele deu-me um número que já não me lembro. Eu fui fazer um estudo muito simples, fui pegar na distribuição, fui estudar o problema da dioxina e fui perceber qual era a distribuição da dioxina no corpo humano do homem de 70 anos para aumentar num nível sérico que fosse considerado tóxico. Porque só assim é que eu podia afirmar que a dioxina tinha um problema com os frangos. Sabe quantos frangos é que eu tínhamos que comer por dia? 18. Razão pela qual nunca houve nenhum caso escrito na literatura mundial de intoxicação por dioxina com os frangos. E nesse sentido nós estamos constantemente a ser bombardeados por aquilo que os jornalistas adoram, que é o susto alimentar. Não há nada melhor para abrir um telejornal que um susto alimentar. E o meu favorito de todas este nonsense que povoa estes estudos epidemiológicos, que repito, são feitos porque há hoje em dia acessos muito sofisticados a grandes bases de dados, é um estudo publicado num dos melhores jornais de epidemiologia do mundo, que diz que as pessoas mais altas têm mais cancro do cólon, têm mais doença coronária e têm mais úlcera péptica. E eu, quando li aquilo, pensei, deverei começar a andar agachado? Qual é a razão de eu dar uma coisa desta? Para que é que eu vou dizer isto? É claro que o que é que estamos aqui a pensar? Estamos a pensar, quando olhamos para os números, o risco é de género 1,2, 1,3, ou seja, aumenta 20% a 30%. De quê? Isso é que é interessante, de riscos muito pequenos. Eu proponho, quando olharem estas notícias, se o risco não quintuplicar, pelo menos, não prestem qualquer atenção. Não tem qualquer importância. Eu só ligo aos riscos que me aumentam a minha possibilidade de morrer 5 vezes. É o mínimo. Estes resultados são errados? Não digam nada. Estes resultados são errados? Não. Estão a ser sobreinterpretados. Estão a ser claramente a ser assumida uma relação causal quando existe apenas uma correlação que não é causal. Obrigada. Eu acho também que há diferenças culturais importantes. A sociedade portuguesa ainda é uma sociedade que vive confortavelmente com o paternalismo médico, particularmente. Uma das coisas que diziam, os doentes perguntam, esta doença não tem dieta?
Porque eles gostam que a gente proíba. Olha, o português diz com enorme orgulho: estou proibido do médico. Estou proibido do médico de fazer isto, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo. E, portanto, aceitam passivamente. Até não é quer dizer que sigam, mas anunciam às vizinhas: estou proibido do médico. É uma das características. Em relação àquilo que disse há bocado da Lancet, reparem que isto é um estudo da Lancet, e a Lancet é, arguably, com o New England e mais o British Medical Journal, o grande jornal médico. E, portanto, o estudo da Lancet vale mais que o estudo do Journal of Medicine, ou outro qualquer que foram descobrir. Mais grave ainda do que isto foi o estudo que relacionava a vacina das crianças com autismo. Eu não vou entrar nisto, porque isto foi objeto de uma destas sessões sobre a relação disto. E as consequências que se teve em relação à vacinação mereceu um debate alargado. Também um estudo fraudulento, tanto que o médico acabou por ser expulso, impedido de praticar medicina no Reino Unido. Estamos a falar de uma figura importante, aparentemente com o apoio de advogados envolvidos em casos em que deviam encontrar um responsável pelo autismo, que é uma doença dramática. E, portanto, revistas importantes. E muitas vezes, reparem, publicar um estudo que relacionava vacinas com o autismo era uma bomba. E os homens do British Medical Journal, que é o jornal rival, criticaram isso e muito, porque era evidente que também estava em causa esta competição entre jornais, como existe entre a Science e a Nature, que leva-nos a precipitar-se muitas vezes na aceitação de certos artigos. Até que eles se juntaram depois destes escândalos todos, e vamos lá tratar disto de uma forma civilizada, vamos lá buscar informação. Obrigada. Temos aqui uma pergunta e depois se calhar recolhemos uma segunda e peço desculpa, mas vamos ter que terminar. Portanto, aqui duas, não é? Havia aqui uma outra. António Gomes da Costa, da SciComm PT. Esta questão da fraude científica põe, quanto a mim, uma questão interessante para os comunicadores de ciência e para a comunicação de ciência em geral. Que é o seguinte: nós temos sempre duas maneiras de olhar para isso. A versão do copo meio vazio é que, de facto, há um problema com os cientistas que cometem fraude e, de facto, há aqui um problema a avaliar. Por outro lado, o copo meio cheio, ou o aspecto mais positivo, é que isto são exatamente casos que demonstram que a ciência funciona. Ou seja, a fraude é detectada e é, contrariamente a muitas outras atividades humanas, é detectada com alguma rapidez e com bastante precisão. E a minha questão é muito simples. Há aqui alguma maneira, isto é algo extremamente difícil de transmitir, dizer que quando há fraude, isto é, afinal de contas, a ciência a funcionar e mostra como é que a ciência é diferente das outras atividades, é um bocadinho difícil. A minha questão é como é que nós podemos, de facto, pôr a ênfase neste aspecto. Se calhar recolhemos a segunda pergunta. Não sei se quer já começar a responder sobre esta questão. Sim. Não, é mais comum. Quer dizer, mas sim, se calhar recolhemos aqui a segunda pergunta, entretanto. Estamos a fazer um bom trabalho. Era onde? Era aqui. Está a funcionar, não é? Mas força. A comunidade científica Espera lá. é implacável em relação à fraude. Já as instituições académicas não o são. E estou a falar de universidades em várias circunstâncias. E varia muito. Quer dizer, um dos maiores escândalos foi um homem que trabalhava para os Bell Laboratories, era um físico, doutorado na Alemanha, e publicou uma série enorme de trabalhos na Science, Nature, tudo quanto havia, e que eram fraudulentos. E os trabalhos foram retirados. Mas um dos dramas dos trabalhos que são retracted, que são retirados, é que continuam a ser citados, mesmo depois de já terem sido retirados. Um dos artigos desse Sean foi citado 18 ou 19 vezes, já depois da Science dizer: não lhe prestem atenção, que isto é tudo mesmo aldrabice. Mas esse homem foi punido de tal modo que lhe retiraram o doutoramento da Universidade Alemã.
Portanto, o castigo foi total. Aqui em Portugal, isto continua a ser uma matéria que não é regulada de modo nenhum. Enfim, eu tive ouvido uma tentativa de estabelecer algumas regras, porque, repare, é muito mais fácil julgar a fraude científica fora do âmbito da universidade em que ocorreu, pelos melindas, pelas susceptibilidades, etc. Nós tivemos um caso que eu há pouco aludi em passagem, em 2 artigos publicados no Jornal de Neurociências. Alguém comunicou ao editor que os artigos não eram bem fraudulentos, mas havia fotografias todas repetidas e, portanto, era um artigo. E eles comunicaram não à cientista, mas à universidade. Neste caso, a Universidade de Lisboa. E a Universidade de Lisboa nomeou uma comissão ad hoc para investigar. Um investigador holandês, da Universidade de Coimbra e eu próprio. Nós estivemos a estudar o que é que tinha acontecido. Houve, de facto, uma pressa em publicar. Uma das cientistas ia para férias, outra ia viajar, a orientadora também ia não sei para onde, e, de facto, não houve intenção de enganar. Mas, de facto, é que enganaram. As consequências foram trágicas, porque esses 2 trabalhos foram deitados para o lixo e eram trabalhos da tese de doutoramento das 2 investigadoras, que ficaram sem trabalho. E, ao mesmo tempo, a investigadora responsável foi suspensa da Sociedade de Neurociências durante 1 ano e não foi autorizada a apresentar artigos, a apresentar comunicações científicas. Portanto, há um castigo. E aqui não, eu já tenho visto passarem-se ao lado e eu lembro quando trabalhava no laboratório de isótopos, à cabeça, estudos da cabeça nos Estados Unidos, a técnica-chefe veio-me dizer assim: olha, o seu colega, que era mais velho que eu, está a fazer está a aldrabar o trabalho. E então o trabalho era simplesmente isto. Naquela altura não havia ataques, nem ressonâncias. Ele tinha um modelo de tumor cerebral no cão, fazia um scanning e aparecia com isótopos, aparecia o tumor deste tamanho. Depois dava-lhe medicamentos. E depois obtinha novos estudos e o tumor estava assim deste tamanho. Só que ele diminuía a sensibilidade do detector e o tumor automaticamente ficava mais pequeno. E eu fui dizer isso, eu fui o whistleblower, ou seja, assobiei. Este é um dos problemas graves da fraude científica, é o castigo, como é que a comunidade aceita ou rejeita quem denunciou, mas o meu chefe disse: isso é importante, foi tudo arrumado e o trabalho foi deixado de cair. E, portanto, há várias soluções. Na Suíça é a Academia Suíça que analisa estes casos, na Dinamarca, nos países nórdicos é um órgão de Estado, a Inglaterra é uma organização que deriva de todas as universidades. Agora, Portugal continua a não olhar para isto com seriedade. E o próprio Conselho de Reitores recusou uma sugestão da realidade. Enfim, um sistema de avaliação que retira da Universidade a responsabilidade de avaliar esses casos. Obrigada. Se calhar, então agora... Posso então? Sim. Boa tarde. O meu nome é Diana Barbosa e sou da Comunidade Cética Portuguesa, da COMCET. Gostaria de fazer um pequeno comentário e depois lançar uma questão. O comentário em relação a uma parte da apresentação do professor Lobo Antunes, em que falou dos problemas de conflitos de interesse, principalmente nas ciências biomédicas, e suponho que conhecerá, mas não sei se a audiência também conhece, gostaria de mencionar um projeto internacional que se chama All Trials, que está a tentar fomentar que todos os estudos clínicos, sejam eles positivos ou negativos, ou neutros, ou como sejam todos eles publicados e divulgados para que a comunidade científica e médica, nomeadamente os clínicos, possam ter acesso a todas as publicações e a todas as evidências e provas que existem em relação a um fármaco, a um tratamento, a qualquer aspecto da medicina preventiva e que possam, com toda a informação, tirar as suas próprias conclusões, porque o que aconteceu no caso do Vioxx, que o professor mencionou, foi que houve parte de estudos que não foram publicados e que nunca foram revelados à comunidade médica, não é? E que só no final se descobriram que afinal existiam e afinal a farmacêutica até sabia dessa possibilidade de efeitos secundários mais adversos
do que o que estava na bula. A pergunta que gostaria de lançar, e aproveitando aqui a presença do Dr. António Vaz Carneiro, eu não sei se eventualmente o António Granado mencionou, porque não ouvi o início da sua apresentação, peço desculpa, foi o caso recente de tema de capa da revista Visão sobre as ondas eletromagnéticas e os seus supostos malefícios para a saúde. Nós fizemos uma carta de reclamação oficial ao diretor da revista, fizemos uma carta aberta onde recolhemos quase 200 assinaturas de muitos profissionais médicos e da área da ciência também, mas não só. Eu sei que o professor foi um dos entrevistados para essa peça, no entanto, as suas declarações apareciam de forma completamente diluída numa peça que era extremamente alarmista, com todos os títulos e com todos os destaques de imagem direcionados para o perigo, a começar pela capa, que era extraordinariamente sensacionalista e alarmante, e provavelmente vamos estar anos a tentar rebater o que ali era dito. E gostaria de ouvir um comentário seu e do resto do painel, se quiserem. Sim, fui informada que também está aqui na audiência do Dr. Rui Marinho, que talvez também queira comentar. Talvez podemos. Posso dizer muito brevemente o seguinte. Eu sou conhecido por ser um inimigo feroz das medicinas alternativas. Não tanto porque tenho alguma opção do princípio, não. É que eu não entendo que haja duas pesos e duas medidas para tentar provocar eficácias de intervenções. Se eu exijo à indústria farmacêutica estudos caríssimos, que custam centenas de milhões de euros, para que aquela intervenção seja cuidadosamente documentada em termos da sua eficácia e segurança, não posso, ética e moralmente, aceitar reclamações de eficácia que não tenham a mesma base científica por trás. Até hoje nunca foi publicado nenhum artigo que eu tenha conhecimento, na maior parte das chamadas terapias alternativas, que demonstrem eficácia, exceto a acupuntura em certos quadros de dor. Sim. E porque, enfim, entendo que isto é um assunto importante, mas também se percebe que isto é socialmente extremamente delicado. Também na revista Visão, há cerca de uns 2 ou 3 anos atrás, apareceu muito mais objetivamente. Eu fiz um trabalho com um jornalista sobre precisamente dizendo isto. Como é que nós, que tipo de evidência científica que nós temos que ter para poder afirmar com segurança do benefício de uma intervenção? E era só isso. E, bem entendido, dei a minha opinião e expliquei que quando um praticante da medicina alternativa me conseguir provar que eu posso tratar o cancro da mama com copos de água da homeopatia, eu nessa altura direi que sim, mas ele tem que me provar que aquilo funciona. Porque as medidas alternativas não são apenas as partes tóxicas, são também as partes que acontecem de não intervenção. Pois bem, ele acabou por me dizer depois mais tarde, que toda a sua carreira profissional nunca tinha recebido tanto hate mail do que com aqueles anúncios. Pelo que pretender-se que a reclamação científica sobre uma afirmação, só porque tem base científica, é aceito pelas pessoas, é um estudo de futilidade. Isso não é verdade. E no caso das radiações eletromagnéticas, que tem a ver também com os telemóveis, mas não só, há de facto algumas situações em que parece haver ali uns casos estranhos, mas são sempre casos únicos, nunca são casos frequentes, são casos únicos. Eu já fui uma vez à Assembleia da República, precisamente porque me foi pedido discutir estas coisas, aliás com professores do técnico também, e a mensagem que eu dei foi muito simples. Um adolescente que vá para a praia no pico do verão, das 8 da manhã às 8 da noite, recebe mais radiação nesse dia que a vida inteira a utilizar um telemóvel. Convenci alguém acerca de que o telemóvel não possa provocar cancro? O professor Lobantunes tem visto mais cancros do cérebro depois do aparecimento dos telemóveis? Não. Terei convencido alguém? Não. Algumas pessoas sim, a maior parte das pessoas não. Porquê? Porque, eu repito, as pessoas não têm, a maior parte das vezes, a capacidade de compreender exatamente como é que se estabelecem relações causais. E, portanto, pegam-se em casos isolados e procura-se generalizar. E, nesse sentido, eu acho que os jornalistas fazem, e esse artigo da Visão, a meu ver, foi particularmente... Eu respondo aos jornalistas sempre na esperança que isso não aconteça. Porque nessa altura eu não responderia, eu não estou disponível para responder e aparecer em 3 linhas uma coisa que vai contra 800 outras linhas. Temos já uma condição da televisão, precisamente nas medidas alternativas. Eu pensei que tinha feito uma excelente intervenção. Não, só passaram aquilo que era anódino que eu disse. Já não tenho tempo de voltar atrás e dizer, olha que não foi isso que eu disse, ou melhor, isto está muito incompleto, quero que eu lhe diga mesmo que é impossível. E, portanto, tem razão,
facto, um susto alimentar ou um susto de radiação vem de revistas e, portanto, nós temos que viver com isso. Agora, temos que ter um sistema, eu já me calo, um sistema estruturado, por isso é que eu não perdoo a Organização Mundial de Saúde quando ela diz aquelas coisas. Não posso perdoar esta organização, porque não é, porque isto é incompreensível. Ou o Serviço Nacional de Saúde que tenha uma agência que consiga fazer exatamente aquilo que a gente estava aqui a fazer, que é, quando sai uma notícia sobre como é que se chama aquele medicamento que sai às 8 da noite, que tem uma seta para perder peso? Uma seta? Eureka Alert? Aquele medicamento que passou aqui há uns tempos, que tinha uma seta a atravessar uns pudins e dizer que perdia peso, era às 8 da noite, era muito conhecido. Para perder peso? A de Puralina. Quando aparece às 8 da noite, a de Puralina, a dizer que a gente vai perder todos os pesos com Puralina, eu não compreendo como é que a classe médica e o Sistema Nacional de Saúde não contactam um de nós que sente dizer assim, olha que isto não é verdade. A seguir àquele anúncio, paga-se outro anúncio, em que a pessoa diz, olha que isto não é verdade, não há nenhum estudo que diga que isto é verdade. Se quiser comer Puralina, faz favor, mas atenção, olha que isto foi dito, é mentira, não há nenhuma prova científica. Eu isso não compreendo. Não percebo, até porque todas as semanas aparecem no Infarmed relatórios de efeitos secundários importantes pela Puralina. Exatamente. Quando eu falei com o responsável de uma cadeia de televisão, ele disse-me, ó professor, o senhor não está bem a ver o que importante que isto é para mim em termos financeiros. Eu disse, então, se eu arranjasse dinheiro para fazer, cada vez que houvesse por exemplo, a vitamina D, que é uma intervenção perigosa, eu sugeri, posso fazer a seguir à vitamina D, de acordo com o que ordem dos médicos, ordem dos farmacêuticos, uma coisa institucional, e nós em 30 segundos combatemos esta notícia, nem pense nisso. Portanto, nós temos aqui um problema complicado. Eu não estou a atacar os jornalistas, os faladores não estou, nem estou a atacar os médicos, estou só a dizer que isto é um problema sério, complexo, que nos deixa a todos em posições muito trepidantes quando estas coisas acontecem, porque de facto depois é muito difícil passar a direito. Não sei se, para terminar, o doutor Rui pode passar aqui. Peço só que seja breve, porque já estamos mesmo em cima da hora do jantar. Eu sou médico, gastroenterologista e editor-chefe da Ata Médica Portuguesa, que é a principal revista médica portuguesa, que neste momento está a receber 1000 artigos por ano. Passamos de 150 para 1000 por ano. O conceito que eu tenho em relação à fraude, conhecendo os dados, é epidémica. Eu próprio me deparo com fraude de faculdades de medicina, professores muito respeitáveis de faculdade de medicina, que eu um dia poderei contar, agora não. Pessoas que mandam 4 artigos numa noite para publicar. Enfim, eu tenho resistido estoicamente e depois queixas ao bastonário, ameaças telefónicas, pessoas a convidaram-me para eu passar pelos gabinetes porque temos que falar, professores catedráticos. Portanto, a fraude neste momento é epidémica. Nós não a conseguimos detectar, é a ponta do iceberg. E depois era como o professor Lobo Antunes dizia, é muito complicado eu seguir, vá lá, do ponto de vista judicial, conselhos de ética, faculdades, as queixas oficiais em relação a estas pessoas. Obviamente não temos estrutura e tempo para isso, e são pessoas também muito influentes, depois mexem os seus cordelinhos, como todos nós sabemos, mas neste momento, no mundo da publicação médica, a fraude vai na fabricação de dados, fabricação de fotografias, no próprio peer review e nas próprias revistas. Aliás, como em toda a área da sociedade, a fraude está por todo lado, está na FIFA, está no sistema judicial, enfim, está nos governos. Acho que é um problema humano. Temos aqui tema para mais não sei quantas conversas, não é? Pronto, penso que queria agradecer a todos a presença dos nossos 3 palestrantes, ao público, e desejar bom jantar e de Puralina para toda a gente.